Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de estudo. Hoje, Mateus 21. Tem algo muito poderoso que Deus vai nos entregar nesse dia. Feche seus olhos, vamos orar. Amém, Senhor. Nós louvamos a Ti, Pai. Nós desejamos mais a Tua presença, desejamos conhecer mais quem o Senhor é, Pai. Venha sobre nós, Espírito Santo, nos encher da Tua verdade, da Tua justiça, do Teu amor real, fiel. Pai, Tu és santo, justo e poderoso. Não há nada que se compara ao Teu amor, não há nada que se compara a estar em Tua presença. Nós queremos mais de Ti, Jesus, queremos Te conhecer, Pai. Se revele a nós nesse dia. Traga, Pai, o consolo para aquele que precisa, o ânimo para aquele que está prostrado. Senhor, seja a nossa esperança, que os nossos olhos estejam fixados em Ti, ó Deus. Pai, que as concupiscências da nossa carne, que as coisas desse mundo não tenham nosso coração, mas que nós sejamos, Pai, pessoas que seguem o Teu exemplo, que são discípulos do Senhor, que são parecidos contigo, ó Deus. Essa é a minha oração, Deus. Fale conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Em Mateus 21, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumentinho cria de uma jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles seus mantos e sobre estes Jesus se montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Aqui vemos mais uma profecia se cumprindo, né? Que o profeta falou que quando o rei viesse, ele viria humildemente e um jumentinho. E naquela época, né, os reis andavam em cavalos e o símbolo de um rei montar em um jumento é que ele vinha em sinal de paz. Ele estava demonstrando ali que ele vinha em sinal de paz. E Jesus veio para isso, né? Para paz também. E é lindo ver, né, como Jesus, ele quebrou todas as regras, né, gente? Jesus, ele contradizeu tudo aquilo que a lei dizia, tudo aquilo que o mundo dizia. Então, ele fazia tudo ao contrário para mostrar que o reino dos céus é diferente, né? Então, aqui mostra quando Jesus entra na nossa vida, ele traz a paz. Pode ser que você esteja vivendo em meio ao caos, né? Mas tenha certeza, quando Jesus entra, ele vai trazer a paz para o seu lar, vai trazer a paz para dentro de você. Esse é um simbolismo também. Então, continuando aqui, Jesus entrou no templo e expulsou todos, esse que é o versículo 12, tá? Todos os que ali estavam comprando e vendendo. Essa parte é muito interessante. Derrubou as mesas, os cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhe disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. O que Jesus queria dizer, o que Jesus estava bravo, gente, ali naquele momento? Porque no templo, os sacerdotes, eles lucravam com a venda de animais para sacrifício. Às vezes as pessoas iam lá no templo para sacrificar algum animal, não tinha animal, eles compravam esses animais. E isso gerava muito lucro para eles. Só que Jesus se revoltava com isso, porque aquilo estava virando um comércio ao invés de uma casa de oração, né? O propósito daquele lugar estava sendo errado, né? Virando comércio. Então, o que Jesus também quer dizer, quando ele entra no nosso templo, somos nós somos templos do Espírito Santo, ele faz uma bagunça assim como ele fez ali naquele lugar. Porque tudo que é profano, tudo que é errado tem que sair da nossa vida quando Jesus entra. Ele entrou ali para purificar o templo,
né? O título é que Jesus purifica o templo. Então é a mesma coisa que Jesus faz em nós. Ele nos purifica quando ele entra, tirando toda bagunça, toda sujeira, tudo aquilo que não provém dele, tudo que é profano, e liberando o nosso templo, purificando. E continuando aqui no 14, diz assim: os cegos e os mancos aproximaram-se dele e ele os curou. Ou seja, aqueles que precisavam de verdade. Jesus fez o milagre na vida deles, que é para isso que servia o templo. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, as crianças gritando no templo, hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. É incrível que as crianças, com a pureza no coração delas, elas conseguiam perceber que Jesus era o filho de Davi, que era o rei do povo judeu. Então as crianças falavam, mas os sacerdotes, os mestres da lei, aqueles que sabiam de toda a lei, não conseguiam enxergar quem era Jesus de verdade, né? O Filho de Deus, porque eles estavam totalmente tomados pela impureza da mente, estavam cegos, por isso eles não conseguiam ver. Mas a criança, aqui Jesus fala disso, a criança, com a pureza dos olhos dela, elas conseguiam ver quem Jesus era de verdade. Continuando aqui no 18, falando sobre a figueira seca. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou, a não ser folhas. Ou seja, Jesus viu uma figueira, estava cheia de folhas. E quando ele chegou perto dela, só tinha folhas, não tinha fruto. Então, gente, essa figueira, ela representava o povo de Israel. Porque era um povo que parecia prosperar, que praticava religião, mas quando era analisado de perto, só tinha folhas, eles não tinham frutos, porque era um povo que vivia religiosamente, mas eles não praticavam aquilo que eles pregavam, né? Então, Jesus, ele amaldiçoou essa figueira e ele imediatamente secou, e os discípulos ficaram espantados e perguntaram assim: como a figueira secou tão depressa? Desculpa. E Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a figueira, mas também dizer a este monte: desculpa, levante-se, atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A questão aqui sobre a figueira, por que Jesus amaldiçoou? Porque ela parecia ser uma figueira que era frutífera, era para ela estar dando frutos, porque ela tinha folhas que demonstravam que tinha frutos, só que ela estava vazia de frutos. E o que significa frutos também, gente? Frutos significa o produto moral do nosso relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Se a gente tem mesmo um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, não tem como a gente não dar fruto. E dar fruto, gente, não é fazer coisas. Dar fruto é a gente ser. É a gente, na nossa vida, em tudo que nós fizermos, a gente manifestar o reino de Deus, ser parecido com Jesus. Isso é dar fruto. Então, o que são os frutos? Né? O fruto do Espírito, por exemplo, está lá em Gálatas 5, 22, 23. É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade e a bondade, domínio próprio. Esses são frutos do Espírito. Então, se a gente tem uma vida íntima com Deus, de verdade, a gente tem que ter esses frutos manifestos na nossa vida. Se está faltando fruto, é porque a gente só está parecendo ser, mas não é tão espiritual assim. E assim como era aquele povo, né? Eles sabiam muito, eles sabiam a lei de cor e salteado, pregavam, falavam, mas não viviam, né? Então, nós somos infrutíferos quando? Quando a gente não reconhece a autoridade de Jesus em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E quando a gente não obedece à palavra de Deus. Porque aquele que reconhece verdadeiramente o senhorio de Jesus na sua vida e obedece a palavra tem que dar fruto. Tem que dar fruto, porque é natural dar fruto. Assim como uma figueira naturalmente tem que dar fruto. Então a gente não pode só parecer ser, mas a gente tem que ser de verdade, manifestar verdadeiramente a vida que nós temos com Jesus. Então, e continuando aqui, né, quando Jesus fala assim, se você tiver fé e não duvidar, você pode fazer isso e muito mais, porque aqueles que pedirem em oração, tudo que você pedir em oração e crer, você vai receber. Então Jesus novamente estava nos ensinando a ter fé naquilo que a gente ora e pede, porque Ele pode fazer, porque Ele nos deu autoridade nisso também, né? Então Jesus, ele falou assim, que a gente pode fazer, mandar que um monte
se levante e se atire do mar e vai acontecer. Né? Obviamente que isso aqui era uma parábola de Jesus falando, mas o quanto a nossa fé ela tem poder mesmo para manifestar o céu na terra, manifestar a vontade de Deus aqui na terra. Então, aqui, continuando sobre os fariseus, né? Eles tinham muito a falar, então as palavras eram as folhas que encobriam a falta de fruto deles, né? Continuando no 23, diz assim, a autoridade de Jesus é questionada. Quando Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade está fazendo essas coisas e quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois eles consideravam João um profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi qual que autoridade estou fazendo essas coisas. Ou seja, os fariseus eles sempre tentavam pegar Jesus, né? Sempre, como eles não podiam rebater os milagres, porque aquilo era visto a olho nu, eles tentavam pegar Jesus em contradições, em palavras. Só que Jesus era muito sábio, então ele sabia como rebater. E aqui, quando ele falava do batismo, porque João era um profeta predito pelos antigos profetas. Então, os religiosos eles sabiam disso, porque eles liam a escritura, sabiam, mas não criam. Então, aqui Jesus falou assim: vou pegar eles em contradição. Então, eles não sabiam responder. Então, novamente, eles estavam provando que o muito falar, as palavras dele de nada adiantavam, né? Continuando no 28, a parábola dos dois filhos, Jesus continua falando assim: o que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou, o outro filho, e disse a mesma coisa. Ele disse assim: sim, senhor, mas não foi. Então, um falou assim: eu não quero, mas depois foi. E o outro falou assim: eu vou, mas não foi. Então, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, respondeu ele. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e não creram. Ou seja, Jesus mostrou para eles que João Batista veio, anunciou o arrependimento e eles não creram. Então, para quem Jesus veio, gente? Jesus era o rei dos judeus. O próprio povo dele não acreditava. Então, quem passou a acreditar? Cegos, prostitutas, publicanos, pessoas que para a sociedade eram impuros, improváveis, pessoas pecadoras. Então, aqueles que deveriam crer não estavam crendo. Então, quem estava recebendo a salvação? Aqueles que estavam crendo, aqueles improváveis. E agora no 33 diz assim: ouça outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos e um espancaram e o outro mataram, e o outro apedrejaram. Então ele enviou outro maior número de servos e eles trataram da mesma forma. Por último, ele enviou o filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram seu filho, disseram: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram para fora a vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam: matará de modo horrível e perverso. E Jesus lhe disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos para o reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. A pedra angular, a gente está falando de Jesus. Então, quando os chefes sacerdotes fariseus ouviram essa parábola, compreenderam que eles falavam a respeito deles. Ou seja, esse era aqueles, né, que o Deus deu a vinha para eles darem fruto e eles não estavam dando fruto. Pelo contrário, eles mataram o filho porque eles queriam a herança. E aí eles procuravam por algum meio prender Jesus, né? Mas tinham medo porque as multidões consideravam ele profeta. Então eles falavam assim: se a gente prender ele, a multidão não vai aceitar. Então, o que isso aqui está dizendo?
que eles queriam roubar a herança de Jesus. Por quê? Eles não reconheciam Jesus. Na verdade, eles sabiam de toda a Escritura, sabiam que o Filho de Deus viria, só que eles não reconheciam que Jesus era o rei do povo. Eles eram viciados em conduzir o povo com sua própria vontade. Então, eles odiavam Jesus porque Jesus expunha para as pessoas quem eles eram de verdade. E eles queriam continuar mandando no povo ali, igual eles eram autoridade. Então, quando Jesus vem e desconstrói isso tudo, vamos continuar aqui, né? Então, quando Jesus vem e desconstrói isso tudo, eles não aceitam, porque Jesus, ele vem para reinar. Ele é o filho do dono da vinha, né? E aqueles trabalhadores que eram para dar fruto, não deram, e pelo contrário, mataram o filho. E isso nos mostra também algo a respeito da nossa vida, né? Porque quando a gente não se submete à vontade de Cristo, porque nós queremos conduzir a nossa vida da forma como a gente quer, nós estamos fazendo igual aos mestres da lei, igual aos religiosos daquela época. A gente não reconhece a autoridade de Jesus sobre nós. Eles sabiam que existia o Filho de Deus, que ele era o rei, mas não conseguiam se submeter a ele. Eles não reconheciam isso em Jesus. E é interessante que Jesus, ele tem o direito de reivindicar a lealdade. Afinal, ele nos comprou na cruz. Nós somos dele. Quando nós somos comprados por Cristo naquela cruz, nós passamos a ser como, vamos dizer, como escravos dele, né? Não é essa a palavra certa, mas ele é o nosso dono, ele é o nosso Senhor. Por isso que nós dizemos, eu confesso o Senhor como meu Senhor e meu Salvador, porque eu sou sua, Deus. Nós somos teus. Então Jesus nos comprou naquela cruz. E ao invés da gente submeter à vontade de Deus, porque nós sabemos que essa é a melhor vontade para nós, por que a gente não abre mão da nossa própria vontade, das nossas próprias escolhas, de tentar levar a nossa vida como nós mesmos queremos e falar assim, peraí, existe alguém que decide por mim, me mostra o caminho, as escolhas dele nunca são erradas, são sempre as certas, por que não me submeter a esse Deus? Por que não reconhecer a autoridade dele sobre a minha vida, né? E, por fim, eu quero deixar aqui 3 passos para que a gente possa dar frutos, né? Porque aqui falou muito de fruto. Falou da figueira que não dava fruto, falou da parábola dos filhos, né? Que não quiseram fazer, e da parábola dos lavradores, que eles não deram os frutos, né? Não devolveram os frutos para o dono da vinha. E como que a gente vai dar frutos para o Senhor? Primeiro, reconhecendo a autoridade dele sobre a nossa vida. Não tem como a gente dar fruto para Deus, não tem como a nossa vida ser frutífera se a gente não reconhece a autoridade de Deus em nós. Porque senão nós vamos fazer as nossas escolhas, viver pelo nosso jeito, e a gente nunca vai dar frutos para ele. A nossa vida nunca vai resplandecer Cristo se a gente não se submete a ele. E a segunda é obedecer à vontade dele. Uma coisa é a gente reconhecer a autoridade, outra coisa é a gente submeter essa autoridade. Muitos falam que reconhecem Deus como o Senhor da vida deles, Jesus como o Senhor da vida deles, porém, tudo aquilo que Jesus pede para que façamos, a gente não faz, a gente não obedece, a gente teima, a gente faz igual a esses filhos aqui, que o pai falou, vai lá trabalhar, um fala assim, já estou indo, e não vai. A gente faz isso. E por fim, é se render à vontade dele. Não tem nada mais perfeito que a vontade de Deus para nós, gente. Nada mais perfeito, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ainda que não seja a nossa vontade, ainda que para você, aos nossos olhos, não seja a melhor coisa que nos aconteceu, ainda assim ela é perfeita para nós. Então, pense nisso, não seja como uma figueira, que as pessoas de longe veem suas folhas, né? Parece que é de Deus, parece que tem vida com Deus, parece que você é alguém que realmente tem relacionamento com Cristo, mas ao chegar perto, ao olhar dentre as suas folhas, dentro da sua imagem, da sua casca de fora, as pessoas perceberem que não tem fruto, que você não tem vida com Deus, que sua vida não revela Cristo, que você não tem intimidade com Ele. Sejamos aqueles que dão fruto para Deus. Como eu disse, não só no fazer, mas no ser. Isso é dar fruto, é ser semelhante a Cristo, ser aquele que se submete à tua vontade, que reconhece Deus como seu Senhor, com Jesus como seu Salvador. Então hoje eu te convido para tomar essa decisão de dar frutos para o Senhor.
Que você seja uma figueira frondosa, cheia de frutos, aonde quando as pessoas pegarem o seu fruto, quando elas experimentarem o fruto da sua vida, elas vão sentir o sabor de Jesus. Que a sua vida tenha sabor de Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Que o Senhor te abençoe e que toque no seu coração em nome de Jesus.